que é a lei da semeadura? O que é a semeadura? No livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Em primeiro lugar, nós devemos entender o seguinte: a lei da semeadura, ela é automática. Ela se aplica ao judeu, ao evangélico, ao católico, ao muçulmano, ao espírita. Ela não se prende à religião. A lei da semeadura é algo que acontece com todos os seres viventes, independente se você semeou o mal ou semeou o bem. Mas hoje nós vamos falar em como se livrar do mal que você fez, do mal que plantamos. Tem como se livrar? Tem como, pelo menos, remediar essa colheita? Tem sim. E é isso que nós vamos aprender no dia de hoje. Nós vamos entender o seguinte. No livro de Oséias, capítulo 8, versículo 7, diz: quem planta vento, colhe tempestade. Isso é necessário nós entendermos o seguinte: tudo que nós plantamos, nós colhemos multiplicado. Um exemplo, quando plantamos um caroço de milho, nasce ao menos uma espiga com mais de 1000 caroços. Nós podemos pegar esse exemplo para nos basearmos nesse versículo de Oséias que nós lemos agora, que quem planta vento, colhe tempestade. Existe diferença entre vento e tempestade? Sim, existe. Vento é uma coisa mais tranquila. Agora, tempestade, a tempestade ela passa arrasando com tudo. Então a Bíblia já está deixando bem claro que quem planta vento, colhe tempestade. Tudo que nós plantamos, nós colhemos multiplicado. A colheita sempre será multiplicada, não se esqueça disso. No livro de Mateus, capítulo 7, no versículo 1, diz assim: com o juízo que julgar, sereis julgados. Vamos entender uma coisa. A lei da semeadura, ela é algo que se aplica àquilo que falamos, àquilo que fazemos, e às vezes também, irmão, aquilo que nós repudiamos, aquilo que nós pensamos, em pensamento muitas das vezes repudiamos, né? Às vezes nós pensamos o seguinte: não gosto de a mulher pode dizer o seguinte: não gosto de homem gordo. Não gosto de homem gordo, tudo bem. Não gosta de homem gordo, é um direito. É um direito. Cada um tem o seu direito de preferência. O que nós não podemos fazer é repudiar a pessoa. É tipo, não gosto de gordo, não gosto de gorda, não gosto de moreno, ou não gosto de loira, não gosto de loiro. E como se estivesse repudiando. Isso aí traz uma consequência muito grande, repudiarmos as pessoas. Tem um exemplo de um homem que nós conhecemos, e esse homem era o seguinte: ele vivia falando que só gostava de mulherona, mulher grande, mulher cheia, que eu não gosto de mulher magrinha, não gosto de mulher assim, eu gosto de mulher grande. E sempre dizia: eu gosto de mulher grande, não gosto de magra, não gosto de pequena, não gosto... Era sempre com um ar de repúdio. Ele viu uma mulher magrinha, se alguma mulher magrinha se interessasse por ele, não gosto, muito magra, e colocava 1001 defeitos. Casou com uma mulher grande, né, em todos os sentidos. Só que, após um período de casamento aí, quase 10 anos de casamento, essa mulher resolveu se separar dele. E sabe qual era o motivo? Ela virou para ele e falou assim: eu gosto de homem grande, de homem forte, e você é pequeno. Você é pequeno para mim. Então, tudo aquilo que nós repudiamos volta para a gente.
Existe também uma outra situação em que o homem vivia falando: eu não gosto de mulher mais velha que eu gosto de mulher novinha, eu gosto de novinha, eu não sei o que da novinha, tudo para ele era novinha. E quando uma mulher da sua idade, da idade dele ou um pouco mais velha se interessava por ele, ele é muito velha, eu quero uma novinha, eu quero uma novinha. E todas as vezes que ele se aproximava das novinhas, as novinhas achavam que ele era velho. Então, irmãos, tudo aquilo que nós repudiamos volta pra gente. Nós temos que ter a sabedoria de não repudiar nada e nem ninguém, porque isso volta pra gente. É que nem eu disse, cada um tem o seu direito de preferência, cada um tem a sua escolha, né? Tem pessoas que gostam de pessoas loiras, tem outras que só gostam de pessoas morenas. Isso é um direito de escolha, a gente deve respeitar. Mas o que eu estou tentando explicar e dizer é que nós não devemos repudiar ninguém. Não é porque você gosta de loira que você vai repudiar a morena. Ou que você gosta de morena e vai repudiar a loira. Não faça isso. Porque com a medida que você medir, você será medido. É Bíblia, é bíblico. Está escrito. Com a medida que nós medimos, nós seremos medidos. Aleluia. Um outro detalhe, desprezo. Quem despreza será desprezado. Quem trata mal será tratado mal. Tem um outro exemplo de um conhecido aí numa cidade fora, não aqui da minha cidade, mas esse conhecido era o seguinte: ele morava no lixão e se protegia com os papelões, Quando chovia, ele se molhava, ele já era um homem de idade e morava ali naquela situação. E muitas pessoas que não conheciam ele tinham muita pena daquele homem. Só que ele era um homem muito, sabe, assim, ignorante, não conversava com ninguém, só vivia de cara fechada. E um dia eu, fiquei sabendo que ele estava naquela situação porque ele, quando novo, casado, ele judiava muito da esposa dele, ele batia muito na mulher dele, xingava muito ela, judiava dos filhos, já havia até tentado matar os filhos, ele era um homem muito ruim. E um certo dia, essa mulher resolveu fugir, foi embora, levou os filhos e ele ficou só. E como ele era ruim para todos, ele era uma pessoa muito ruim, ele acabou ficando sozinho. Ninguém quis saber de ajudar aquele homem. E ele acabou os fins da vida dele, os seus dias terminaram no lixão. Eu não sei se ele já morreu ou não, mas quando eu conheci a história desse homem, ele já era de idade. Então, irmãos, às vezes a gente vê alguém sofrendo muito, abandonado, desprezado, né? Nós ficamos com pena, ficamos sim, mas nós não sabemos o que foi que aquela pessoa fez no passado. Ela pode estar ali colhendo o que ela plantou, né? A gente não sabe o que foi que essa pessoa fez no passado, quais foram as maldades que ela fez para estar sozinha ou para estar sofrendo. A verdade é que se nós plantamos, nós vamos colher. Isso daí é inevitável. É inevitável. A lei da semeadura, ela não falha. Como nós lemos, de Deus ninguém se escarnece. Se plantou, vai colher. Aleluia. Mas, irmãos, graças a Deus que nós temos a oportunidade de nos encontrarmos com Deus, de termos um encontro com Deus, de mudarmos a nossa vida, de mudarmos a nossa rota, a nossa forma de viver, a nossa forma de encarar a vida, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa forma de viver diante do Senhor. Um exemplo que nós podemos dar aqui na Bíblia é o exemplo de Zaqueu.
Zaqueu, quando ouviu falar que Jesus passara naquela cidade, ele queria ver Jesus a qualquer custo. Ele queria ver Jesus. Ele queria ver quem era Jesus, porque ele ouvia falar dos milagres que Jesus realizara, por onde passara. Jesus realizava muitos milagres. Ele resolvia problemas, situações que ninguém poderia resolver. Então, como Zaqueu era um homem de estatura baixa, ele resolveu subir numa árvore chamada uma figueira brava, uma figueira cheia de espinhos. Ele subiu em cima dessa árvore para poder ver Jesus passar, porque onde Jesus passava, as multidões o acompanhavam. Então, não era fácil de ver Jesus, de tocar Jesus. E ao passar ali, Jesus viu Zaqueu. Aleluia. E Jesus falou para Zaqueu, né? Nós conhecemos a passagem que Zaqueu deveria nascer de novo. E Zaqueu questionou, mas como eu posso voltar para o ventre da minha mãe? Né? E Jesus disse para ele que aquele nascimento que ele falara era de um novo nascimento em espírito, em verdade, né? Ser uma nova pessoa. E Zaqueu, ao ouvir do mestre que ele poderia recomeçar a sua vida de uma forma diferente, que ele poderia ali fazer diferente, ele muito se alegrou, porque ele era um homem odiado, ele era um cobrador de impostos. Naquela época os cobradores de impostos eram muito odiados. Até hoje, né, irmãos? Ninguém gosta de cobradores de impostos. Mas, então quando Jesus demonstrou para Zaqueu que ele poderia recomeçar e ter uma nova vida, de ser perdoado, de ser diferente, ele muito se alegrou. Ele disse: Senhor, eu dou metade dos meus bens para os pobres. E se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu aquilo, Jesus disse: hoje chegou salvação para esta casa. Mas é porque ele vai dar tudo que ele tem? Porque ele vai dar metade? Não, porque ele se desprendeu dos bens materiais. Ele se desprendeu, diferentemente da parábola do jovem rico, né? Que questionou Jesus: mestre, o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Aí Jesus falou para ele: cumpra os mandamentos. Não, eu já cumpro os mandamentos, cumpro todos. E Jesus, olhando para o íntimo dele, disse: vende todos os seus bens e me segue. E aquele homem ficou muito triste, aquele jovem ficou muito triste. Por quê? Porque ele ficou muito triste, porque o amor ao dinheiro, irmãos, Deus quer que nós sejamos prósperos, que nós comamos o melhor desta terra, como está escrito na Bíblia. Comereis o melhor desta terra. A gente está aqui nessa terra para viver e ser feliz e ser próspero, ser rico, ter o melhor. Mas o que a gente não pode fazer é amar o dinheiro. É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. Então, quando Zaqueu, que era um homem rico, cobrador de imposto, disse: eu vou dar metade dos meus bens, e se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, se eu peguei 1.000 da pessoa, eu vou devolver 4.000. Jesus viu que no íntimo dele, ele se desprendeu, ele queria a qualquer custo ter salvação, ter um encontro com Deus, ser uma pessoa íntegra, ser uma pessoa segundo o coração de Deus. Porque quando o Senhor nos prospera e o Senhor nos dá bens, é para que a gente possa ter uma vida feliz e próspera junto com os nossos, sim, mas nós não devemos desprezar o pobre. Quantas pessoas têm condições de dar uma esmola, de ajudar uma família pobre, uma família carente, e não ajuda, pelo contrário, despreza? Ai, é que pobre, porque tá assim, porque merece. Irmãos, quem somos nós para julgarmos? Quem somos nós para julgarmos? Ah, que fulano... Não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso que Deus nos chamou. Então, nós temos que parar
de repudiar as pessoas. Parar de fazer o mal, seja em pensamento, seja em palavras, seja em atitudes. Porque é muito fácil, né, irmãos? Nós conhecemos aí quantas pessoas, né? Exemplo aí, teve um cidadão aí no Brasil que matou mais de 19 mulheres. Aí o que aconteceu com ele? Se converteu, virou pastor. E a semeadura? Você acha que ele não... Irmãos, a semeadura, ela independe se você se converteu ou não. Se você aceitou Jesus ou não. O que você plantou, você vai colher. O que a gente pode fazer é amenizar. Amenizar. Um exemplo. Como é que eu posso deixar de colher o mal que eu fiz? Se eu fiz o mal, como é que eu faço para não colher esse mal? Primeira coisa, se arrepender. Se arrepender, mas não só, eu me arrependo. Se arrepender com atitudes, frutos de justiça, né? Frutos de arrependimento. Quais são os frutos de arrependimento? Vamos fazer assim, um exemplo. A pessoa... Vamos falar do aborto, né? Vamos supor que no passado a mulher ali ela fez vários abortos, né? E ela é assombrada com aquilo porque ela sabe que ela tirou vidas inocentes. O que ela pode fazer? Ela não pode voltar no tempo e consertar aquilo que ela fez, mas ela pode ajudar outras crianças. Ela pode ajudar crianças carentes, ela pode doar fraldas para mães carentes no hospital, ou ela pode fazer qualquer coisa que ajude crianças. Um outro exemplo, eu destruí um casamento para ficar com o marido da fulana, né? Um exemplo. Aí hoje essa fulana já está casada com outra pessoa. Tem como eu devolver o marido? Não tem. Né? Não tem como devolver o marido. Mas o que eu faço para não pagar por esse pecado que eu cometi? Abençoe outros casamentos. Procure saber de pessoas carentes que estão querendo se casar. Vai lá, ajuda a pagar a taxa lá no cartório. Ou ajuda a dar um bolo pro casamento. Ajuda no casamento. Se for uma pessoa que você fez mal e você tem condições de ajudar essa própria pessoa, vai lá, peça perdão, mas não só de boca. Ajude essa pessoa, de alguma forma, ajude essa pessoa. Dentro daquilo que você fez o mal, procure fazer o bem, tenta consertar aquilo que você fez de mal. Um outro exemplo que eu posso dar. Eu atropelei uma pessoa... um motociclista. Eu bati na moto dele, eu estava errada, minha habilitação estava vencida, eu fugi, não prestei socorro, não fiz nada por aquela pessoa. Sei que essa pessoa está lá internada, se recuperando, a moto da pessoa está quebrada. Eu me arrependo, meu Deus, me perdoa, amém. Mas vai lá. Compra o remédio para a pessoa que está internada, conserta a moto da pessoa. Isso é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento tem que ter obra, não só de boca. É fácil, né? Assim é fácil. Eu me arrependo, ergue a mão, vou para a igreja, aceita Jesus, me perdoa. Jesus perdoa? Perdoa. Claro que ele perdoa. Se você se arrependeu, ele perdoa. Mas e a lei da semeadura? Então é isso que eu estou querendo te ensinar, a como você remediar ou até mesmo anular o mal que você fez, através de frutos de arrependimento. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer? Aí vamos supor que você não tem como consertar o mal que você fez com a pessoa que você fez. Faça para outras pessoas, baseado naquilo que você errou. Ajude outras pessoas, oferte na vida das pessoas, dê uma cesta básica, mas não é uma vez só não, meu querido. Você tem que realmente demonstrar para Deus como Zaqueu fez.
Você não precisa dar metade do que você tem. Mas, poxa, restitua a pessoa de forma que Deus realmente veja o arrependimento no teu coração e de forma que você realmente sinta no seu bolso, um exemplo. Porque Zaqueu falou, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não vou, eu peguei R$1.000 dele, eu vou dar R$1.000 para ele. Não, ele falou, eu vou dar 4 vezes mais. Porque realmente entrou um arrependimento na vida dele. Realmente ele queria se livrar daquilo, daquela culpa. Tem que ter um arrependimento genuíno. O fruto tem que ser saudável. O fruto tem que saciar. O fruto do seu arrependimento tem que saciar. Tem que ser maior do que o mal que você fez. Foi por isso que Zaqueu falou, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Eu não quero ficar devendo nada. Porque ele queria salvação. Ele queria mudar de vida. Ele não queria pagar aquele mal. Ele não queria colher aquela semeadura ruim que ele fez. Então precisa haver verdadeiramente o fruto do arrependimento. Desta forma, você vai conseguir remediar ou em alguns casos anular a lei da semeadura. Porque todos nós erramos, irmãos. Todos nós falhamos. Todos nós cometemos erros. E para que haja verdadeiramente uma demonstração a Deus que nós estamos arrependidos do mal que nós fizemos, nós devemos restituir como fez Zaqueu. Nós devemos nos arrepender verdadeiramente e, se necessário, restituir 4 vezes mais. Frutos de arrependimento fará com que você consiga anular essa colheita ruim, ou até mesmo diminuir essa colheita ruim. Um exemplo, se você tem um alqueire de coisa ruim para colher e você consegue colher só meio alqueire, já dá uma grande diferença. Então, pensa no que eu estou te falando. Analisa o que eu estou te falando. Medita na passagem de Zaqueu. E tenha a sua colheita remediada. Um outro detalhe. Nós estamos falando, até agora eu falei da colheita ruim. Vamos falar da colheita boa. A colheita boa também vem multiplicada. Vamos dar um exemplo na Bíblia de Mardoqueu. Quando Mardoqueu alertou o rei de que havia 2 eunucos tentando matá-lo, foi feita uma investigação, né? O rei mandou investigar, realmente constatou-se que aqueles 2 eunucos estavam tramando uma forma de matar ali o rei. E aí aqueles eunucos foram mortos, né? Foram mortos, resolveu o problema, ninguém tocou no rei e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Mardoqueu avisou, foi resolvido o problema e ficou por isso mesmo. Só que depois de um tempo, quando o rei Assuero perdeu o sono e mandou que lessem as crônicas para ele, aonde foi lido? Foi lido que Mardoqueu havia livrado o rei da morte. Opa, quando o rei ouviu aquilo, ele olhou para os seus servos e falou assim, mas Mardoqueu foi recompensado por esse bem que ele me fez? Aí os servos falaram, não, nada foi feito a Mardoqueu. Irmãos, e por conta desse aviso, Mardoqueu foi grandemente exaltado. Teve um grande livramento de morte, porque Amã queria matá-lo, havia a história lá da forca, tudo. Mas o importante é que a pessoa que queria matar Mardoqueu, que queria destruir os judeus, teve que puxar o cavalo com Mardoqueu em cima, vestido com as vestes reais, com a coroa do rei, com o anel do rei. Amã teve que puxar aquele cavalo pela praça, todo mundo viu Mardoqueu sendo exaltado.
a bênção, a colheita boa que Mardoqueu plantou veio multiplicada também. Então, medita nesta palavra. Tudo que nós plantamos, colheremos multiplicado. Se for ruim, restitui, oferte, faça o bem, se arrependa, tenha fruto de arrependimento. Se foi o bem, somente aguarde, que você vai ver a glória de Deus chegar na tua vida. Amém?